Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Bruno de Moura e esse é o canal O Taubatiano. E galera, quando a gente vai para o Instagram, vai para outras redes sociais que não o Facebook, a galera tem um pouquinho de preconceito, né? Ou aquela zoeirinha falando que o Facebook morreu, que o Facebook já não tem mais nada de bom, mas o Facebook é o puro creme do milho quando se diz humor nonsense, briga, porradaria, a gente vê de tudo no Facebook. E é justamente isso que eu gostaria de estar falando hoje. A gente vai estar dando uma olhada aqui em algumas postagens, não tenho nada preparado, nenhuma postagem em específico, mas vamos estar dando umas olhadas aqui nas postagens, lá nos rios também. Uma coisinha rápida, vamos ver o que tem no Facebook em 2023. Beleza, galera? Beleza! Daqui é meu Facebook pessoal, Bruno de Moura. É isso aí. Vamos dar uma olhada aqui. Bom gosto das nuvens serem feitas. Não vou deixar com música porque vai dar problema, né? Não. Falando sobre a pureza das crianças em dividir as coisas. Bem legal, né? E realmente, as crianças têm uma pureza, têm uma sensibilidade a dividir as coisas que com adulto não é muito comum. O problema disso é que tem, né, divide assim, tem músicas que vai jogar no YouTube e dá direitos autorais, é uma porcaria. Horrível isso. Aí tem que ficar editando, tirando a música. Nossa, chato. Aqui, ó. Não sei, casem. São meio-dia e ainda não tomei café da manhã. Mano, pô, se tu não sabe fazer seu café da manhã e depende da mulher, pelo amor de Deus, né, cara? Por que você casou, né? Mas, realmente, tem essa zoeirinha aí. Aqui, caseiro, tá? Vamos dar uma olhada nos rios. Ver o que a gente acha. Today I got to watch fresh cheese being made right here in Orlando. Certo. It Fazer started out with queijo. fresh curd Queijo mussarela. that got heated up with salted water. Once the curds got warm, they started to stretch. Queijo é bom, This né? process was so satisfying to watch. Da hora. Then little balls were formed that were filled with the Faz as creamy bolinhas. cheese mixture. The cheese being made here was burrata, which is definitely one of my all-time favorites. Then there was cheese that was shaped like candy. I really love this one. And Ah, esses finally, são he made a Os braided nozinhos, né, que a mozzarella. gente come. And now for the best Muito bom part, nozinho. cutting into that creamy, delicious burrata. Muito bom. Today, I got to watch fresh cheese Aí, ó. A moça mostrando a evolução dela. Espinhas, normal. Treinando, treinando, treinando. E aí? Dietinha. Ó, eu acho legal, cara, as pessoas quando se dedicam, sabe, pra alcançar objetivos. Acho muito legal isso. Vai evoluindo, ó. Vai evoluindo. Vou deixar sem música, né? Não quero tomar direitos autorais. Caraca, mano, virou outra pessoa, cara. Muito legal. É complicado que mulher, quando tem essa questão da hereditariedade, né? Da cintura larga, mesmo que emagreça bem, é difícil de perder, cara. As mulheres da minha família têm muito disso. Emagrece, porém a lateral aqui da cintura aqui fica larga ainda. Tá.
aí? Deixou de ser um dos países mais ricos do mundo para viver hoje uma falência quase impossível de se recuperar, e você precisa entender como isso aconteceu. No início do século XX, a Argentina era um dos países mais ricos do mundo, com PIB per capita igual ao dos Estados Unidos e maior do que da Alemanha, da França, exportando commodities para todo mundo. O solo aqui da Argentina é muito rico e o clima é ideal para agropecuária, então ela conseguia exportar commodities para o mundo a preços muito baratos. Só que aí chegamos em 1929, na Grande Depressão, onde os países tiveram que cortar custos, inclusive parar de importar. E isso pegou muito forte para a Argentina, que era e é até hoje muito dependente da exportação das suas commodities. Um quarto da economia argentina simplesmente encolheu, fazendo o país entrar em caos. E na história do mundo, sempre que um país está passando necessidade, ele aparece. Um líder carismático e populista que sempre fala o que a população quer ouvir. Em 1946, o Juan Domingo Perón entrou no poder, contraiu um monte de dívida, criou várias leis trabalhistas, expandiu os gastos públicos e se tornou um deus para os argentinos. Só que o dia a conta sempre chega e a Argentina se viu de novo numa inflação de 26% e crescente a partir dos anos 70. Desde então, a Argentina começa uma série de calotes ao FMI, que dura até hoje. O que dificulta a entrada de crédito, porque ninguém empresta pra quem dá calote, e faz também com que a Argentina seja a maior devedora do fundo até hoje. Lá em 2008, o preço das commodities subiu muito, que seria uma ótima chance da Argentina se recuperar das crises sucessivas de inflação. Só que então o presidente Cristina Kirchner optou por então aumentar mais uma vez os gastos. E com muita dificuldade de acessar crédito e se recuperar, a gente chega na Argentina de hoje. Com a inflação batendo 64% em 2022 e 42% da população abaixo da linha da pobreza. Se esse minuto de conteúdo te agregou algum conhecimento, curte o vídeo e segue aqui o perfil. Em menos de 100 anos, a Argentina deixou de ser um dos países mais ricos do mundo para viver hoje uma falência quase impossível de se recuperar. Música não dá. É R$1 a palma da banana. Ana, da hora. É R$1 a palma da banana. É R$1 Vem a palma da comprar banana. tua banana e desliga o telefone. É R$1 a palma. No trânsito ou na estrada, muita coisa pode mudar em pouco tempo. Vamos fazer um teste. Quando você ouvir este som, eu peço que você desvie o olhar ou feche os olhos. Quando escutar vamos fazer esse teste pode aí. voltar a olhar, combinado? Então vamos lá. O carro está a 40 km por hora e vai tocar a notificação para você se distrair. Eu vou fechar o olho na hora. Só por 3 segundos. Tá. Em 3 segundos de distração, o carro andou 33 metros. Mano, é muita mais coisa. que o comprimento de uma quadra de basquete. Isso é 40 por hora vamos ver só. a 60 km por hora. 3 segundos, o tempo de olhar uma mensagem no Zap. Enquanto você não olhava, foram 50 metros. Uma piscina olímpica distância de um poste a outro. E como seria piscina a olímpica. 90 km por hora? A saída BO, hein? Aquela mensagem era Não tão se distrai, importante hein? a ponto de você correr o risco de não estar mais aqui? Não se Eu distraia. penso que não. E eu me afogar no seu sorriso, eu tenho direito a boca a boca? A gente usa uma máscara, uma máscara chamada máscara pop, pra fazer o procedimento. Mas eu tenho direito a boca a boca? Só com a máscara. Só com a máscara? É o procedimento padrão. A nossa máscara, essa é a máscara aqui, ó. Aí você pode colocar ela pra eu ter o direito da boca a boca? Eu acho que ele não entendeu. Mano. Sabe o que é foda? Que se é um homem fazendo isso, ele sai como errado. Tá entendendo? O cara tá trampando. O trampo dele é de risco. Ele tá lá pra salvar as pessoas. E a mina vai lá e fica chavecando pra poder ganhar like na internet. Meu, vamos parar, né? Vamos revisar as coisas, porque só é assédio quando é o homem fazendo, né? É claro. O que não deixa de ser assédio. Mas quando é a mulher, tá de boa, né? E se o homem não aceita, ele é gay, ele tem problema. É. And the Grammy goes to the Love Below Outcast. Outcast. Bom, hein? Gosto muito das músicas deles. Do podcast. Dele, né? Eia. Thank you. Muito bom. Só falando isso.
And the Grammy goes to... Filho de um padre ortodoxo e uma inventora, Muito bom, nascido em negocializando. 1856, ele era um gênio. Quando criança, ele tinha alucinações, via flashes de luz e tinha visões futuristas. Já adulto, em 1873, começou a estudar engenharia elétrica. E em 1881, começou a trabalhar de engenheiro eletricista em Budapeste. No ano seguinte, mudou-se para Paris, onde começou a trabalhar na Continental Edison, Isso mesmo, Tesla. a empresa do Thomas Edison. Lá foi contratado como engenheiro, e 2 anos depois, foi transferido para a sede em Nova York, onde lhe prometeram um bônus de $50 mil caso conseguisse solucionar um problema. O homem mais inteligente que essa terra já teve, hein? Então, ele se demitiu. Fundou sua própria empresa e se tornou o maior rival de Thomas Edison. Ele é um dos maiores gênios da humanidade. Possui diversas descobertas e mais de 700 patentes em seu nome. Esse é Nikola Tesla. E o resto, você já sabe. Música embaçada, né? Mas ele inventou muita coisa, tipo o Bluetooth, Wi-Fi, a tecnologia do controle remoto, a tecnologia que abre a porta do elevador, o raio-x foi ele que fez, só que daí um italiano lá conseguiu a patente antes dele. A primeira mensagem via rádio. Acho que foi a primeira mensagem via rádio, se não me engano. Quem mandou foi ele. E... isso mesmo. É o rádio. Nossa, tem muita coisa que ele inventou, mas roubaram ele. Gostam de receber os brasileiros. Os países que não gostam de receber brasileiros. Normalmente os japoneses não gostam de receber os estrangeiros. Porém, eles não gostam de forma alguma do brasileiro. E isso acontece porque eles acham que nós brasileiros somos descompromissados com o trabalho. A Espanha é um outro país que não gosta dos brasileiros. E o espanhol, ele olha para o brasileiro com um olhar de desdenho, além de não nos levar muito a sério. Se você hoje for na China, você será muito bem tratado. Quebrada, né? Porém, os chineses, eles não gostam dos brasileiros porque eles acham que nós brasileiros não gostamos de cumprir regras. E aí, você já foi para algum desses países? Como foi tratado? Errado os países que não gostam de receber os brasileiros. Mas... normalmente os japoneses não gostam. Como vemos no filme anterior, esse foi um dos meninos que mais tive dificuldade. Olha que para baixo, quando ele pega no meu bolso. Aí é difícil, hein? Eu fiz muita força física. Cheguei a suar, pedi ajuda. A Bia que trabalha comigo. E a mãe olhando com... no olho, e eu tô de olhos fechados ali pedindo pra Bia enxugar meu rosto de tanto suor que eu tinha. Uma das coisas mais fortes que eu tive que segurar. A Bia veio e me ajudou. Mas devagarinho eu consegui. Cenas do próximo capítulo. Como vimos no filme anterior, criança é benção, mas isso daí já é falta de educação por parte dos pais. Você caiu. Mas estou aqui com você. Não. Lágrimas caem por uma razão. São sinal da sua força, não de fraqueza. Quando a mãe prepara o filho para a vida. Você vai chegar lá. A vida é difícil, mas você é amado. Quando as dificuldades parecem fora de controle, concentre-se no que você ama e em quem está ao seu lado. A tempestade vai passar. Sabe, às vezes, a sua mente vai te pregar peças. Ela vai dizer que você não é bom, que nada vale a pena. Mas eu descobri que você é amado e importante e dá ao mundo coisas que ninguém mais é capaz de dar. Aguente firme. Uma boa mensagem. Meu nome é Fábio Giga, eu fisiculturismo. Grande Giga. Eu sou o 16º filho de 17 irmãos. Nossa. Todos do mesmo pai e da mesma mãe. Desde pequeno, o que eu mais aprendi na minha vida foi compartilhar. Eu sempre compartilhei tudo. A minha cama, o meu quarto,
as roupas, o guarda-roupa, a comida. Nunca tive exclusividade em nada. Desde pequeno, meu pai e minha mãe mostraram para mim que tudo tinha que ser compartilhado com meus irmãos da forma mais correta possível. Trabalhava numa loja de roupa onde eu ficava no provador, vida não é fácil, não. Ficha. Depois de 12 anos, eu com 13 anos de idade entrei no Senai para fazer tornearia mecânica. Já entrei trabalhando por uma grande empresa, onde tudo que eu ganhava ali eu investia no meu corpo. Eu não tinha apoio de nada, apoio de suplemento, eu não tinha apoio de recursos ergogênicos, manipulação, nada. O que eu trabalhava, eu ganhava, eu investia no meu corpo. A primeira vez que eu entrei numa academia, eu entrei naquela academia vendo um monte de bodybuilding, powerlift, treinando. Eu olhei aquilo e falei, cara, é isso que eu preciso da minha vida. Eu preciso de um sentido pra minha vida. Eu lembrei de tudo que eu tinha sofrido para chegar até ali. Eu não cheguei ali do nada. Eu não cheguei ali... Monstro. Simples de uma preparação de 6 meses. Ali é a minha vida. Meu nome é Fábio Giga. Olha que legal, cara. E como podem ter levado as estátuas, os moais, né? Interessante. Chris, tem 5 pratas? Eu esqueci a carteira lá em cima. Pode deixar que eu vou lá em cima e pego, Sr. Fromm. Não, eu tenho um compromisso e tô atrasado. Excelente filme. A Espera de um Milagre. Depois eu te pago, eu juro. 5 tá bom? Tá ótimo, obrigado, Chris. Filme Obrigado. quebrado lá. Excelente filme. Pra ele fazer muita falta, né? Chris! Dica da minha mãe, tá? Desde quando eu era menor. Se for deitar pra dormir com essas meninas famosas, faz carinho, vira, deita e dorme. Famoso DVD. Toda mulher, que nem uma mulher famosa tipo a Mirella, os caras já chegam que nem leão. Faz um invertido que ela não vai entender nada. Macho eu fiz. alfa. Deu certo. Aí ela no outro dia se comportou, não sei o que. Eu falei, ué, só fiz um carinho, vida. Que isso? Sou pra casar. Sou pra casar. Você acha que o quê? Foi mesmo. Você acha que o quê? Dica da minha mãe, tá? Desde quando eu era menor. Boa dica. Evoluir significa mudar. E a grande questão é mudamos para... Cortella. Você diz assim, bom, não sei. Bom, a gente tem que saber. Diz, mas isso é muito difícil. Sim, mas não é impossível. Mas isso aí não é uma tarefa minha. De quem é? Algumas pessoas dizem assim, mas Cortella, do jeito que a coisa tá feia, viu? Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Falta a terceira parte. Por isso que nós somos centenas aqui, São José e Ribeirão. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Mas se juntar, o bicho foge. E a ideia de ser capaz, não de uma maneira tolamente romântica, mas de colocar nossa inteligência a serviço de algo, aí sim, daqui a 20, 30 anos, quem aqui estiver ainda poderá olhar e dizer, bom, a gente fez nosso melhor e ensinou os outros que conosco estavam a também fazer o deles. Uai, seu app de vídeos curtos. Tem música. Música, não Eu pode? vivi 10 anos na Arábia Saudita. Vamos finalizar com isso daqui. Eu nunca me preocupei em andar na rua à noite ou durante o dia, sozinho ou acompanhado, de risco ou medo de alguém me assaltar. Nunca. Nunca. Super seguro. Muito seguro. Mas as leis, os valores são praticados. Ou por bem ou por mal. Como assim? Por exemplo, não pode roubar, porque se roubar, a mão é cortada. Não é preso. A pessoa não é presa. A mão dela é cortada e é solta. Pronto. E se roubar de novo? Fala, a outra mão é cortada? Não, o pé esquerdo. Primeiro corta-se a mão direita. Se roubar de novo, o pé esquerdo. Para que a pessoa ainda continue tendo condições de trabalhar, de manusear. Ok? Dando mais uma chance para ela. O que acontece? Você fala, meu Deus, vocês cortam a mão do ladrão? Não, a gente não corta a mão do ladrão. A religião islâmica não corta a mão do ladrão. Quem corta a mão do ladrão é ele mesmo, quando ele coloca no lugar o indivíduo que corta a mão.
roubar corta a mão. Quando eu roubei, eu coloquei a mão de propósito, sabendo que eu ia ser... Então, a questão da justiça faz ter a segurança, porque a lei é aplicada. Eu vivi 10 anos na Arábia Saudita. Então, né? Eu tenho uma opinião sobre isso e eu concordo com ele nessa questão de que as regras fazem com que as pessoas tipo assim, tenham medo da consequência, e acredito que isso funciona, mas eu acredito que tem que haver algumas coisas que precisam ser mudadas antes na sociedade para que isso realmente funcione, sabe? Eu apoio a questão das regras para que a gente vive em sociedade, claro. Mas eu acho que para a cultura brasileira a gente precisa dar uma modificada em muita coisa antes para chegar num nível desse. Não digo de cortar a mão, mas de que as regras funcionem de verdade, sabe? Galera, eu não tinha uma pauta do que eu ia ver aqui no Facebook. Eu só queria mostrar que, tipo, tem algumas coisas legais no Facebook. Não muitas, mas tem algumas, né? E dá pra gente analisar que o Facebook não está morto em 2023. Porém, deixa eu até me aumentar aqui na tela aqui, ó. Porém, tem muito comentário ruim em tudo quanto é postagem. Muito comentário ruim. Muito comentário ruim. Deixa eu só ver, só nesse daqui só, pra ver a opinião das pessoas. Sempre alguém coloca, se no Brasil não sei o que, tá vendo? Assim, se a lei pega no Brasil, vai ser um Deus nos acuda, muito ladrões ficar sem mão, parará. Aí alguém joga política. Tudo quanto é postagem, alguém joga política, não importa qual seja o assunto. E as provas são seguras, se foi mesmo o indivíduo? Quem perder a mão com um acidente é discriminado e vai... É uma boa questão isso aqui. Quando se o erro da justiça, como colocar a mão de volta? Uma outra questão. Só idiotice. E os magnatas, família real, que monopolizam, parará. Se a moda pega... Tá vendo? É muita política, cara, sabe? Tem essa questão aí que é meio chata, sabe? Mas... o vídeo era esse. Quem gostou aí, deixa o like, se inscreva no canal para nos ajudar. Vamos chegar aí, espero que chegue hoje ou amanhã nos 1.400, a gente tá com 1.391 inscritos. E a intenção é chegar nos 1.500 aí esse mês. E até o final desse ano a gente chegar lá nos 10.000 inscritos. Essa é a intenção. Beleza, galera? Deixa o like, se inscreva, comente aí o que vocês acharam do vídeo e nos ajude. Beleza, galera? Eu desejo para vocês duas coisas: saúde e sucesso. Tamo junto. Que Deus os abençoe, tá? Uma ótima semana pra nós. Aliás, um bom final de semana pra nós. Tamo junto. Um abraço. Valeu.